Desde o primeiro instante em que abrimos os olhos para o mundo, começamos a receber informações que moldam a maneira como nos percebemos. Vozes externas nos dizem quem somos, o que devemos ser e até onde podemos chegar. Mas, no silêncio mais profundo da alma, existe uma verdade que nunca deixou de pulsar: você é uma semente. E uma semente carrega, em si, não apenas a possibilidade de um futuro, mas a identidade de tudo o que já é, mesmo antes de florescer. Quantas vezes você já olhou para a sua vida e teve a sensação de estar fora de lugar? Como se estivesse tentando se encaixar em moldes que não lhe pertencem, desempenhando papéis que não têm nada a ver com sua essência. Essa é a realidade de milhões de pessoas ao redor do mundo que, assim como você, foram convencidas de que precisam se tornar algo, quando, na verdade, já são. O livro Você é a Semente nos lembra que a nossa identidade não está perdida, ela apenas foi encoberta pelas mentiras que o tempo e as experiências nos contaram. É comum, na infância, sermos rotulados por nossos comportamentos. O tímido, o bagunceiro, o inteligente, o lento, o desastrado. Esses rótulos, que muitas vezes foram ditos por pais, professores ou colegas, se tornam marcas invisíveis na alma. E, ao invés de questionarmos esses rótulos, crescemos tentando nos adaptar a eles, como se fossem verdades absolutas. Mas uma semente não precisa de aprovação para ser o que é. Ela não pede licença ao solo para brotar. Sua existência já é um manifesto silencioso de poder e transformação. E o mesmo acontece com você. O mundo tenta te definir por suas circunstâncias, por suas falhas, por aquilo que te falta. Mas sua identidade não está naquilo que os olhos veem. Está naquilo que foi plantado dentro de você por design, e não por acaso. Pablo Marçal nos convida a olhar para dentro com profundidade, não com a visão de quem julga, mas com a compaixão de quem reencontra. Porque quando você se reconhece como uma semente, passa a entender que tudo o que precisa para florescer já está em você. E isso muda tudo. Muda a maneira como você reage aos seus erros, porque passa a vê-los não como fracassos, mas como parte do processo de germinação. Muda a forma como você lida com os outros, porque entende que eles também estão em processo, também carregam sementes em si. Muda, principalmente, a forma como você lida com a dor. Porque dor, para a semente, não é fim. É início. É o rompimento da casca. É o chamado para crescer. Ao reconhecer sua verdadeira identidade, você para de viver para impressionar, para competir, para provar algo a alguém. Você começa a viver para manifestar. Manifesta quem é, manifesta sua luz, manifesta seu chamado. E essa manifestação não depende do ambiente, do tempo, nem da permissão de ninguém. Porque sementes não pedem espaço, elas ocupam. Sementes não pedem tempo, elas vivem no tempo certo. Sementes não se comparam, elas florescem cada uma à sua maneira. Quantas vezes você duvidou de si porque alguém não acreditou em você? Quantas vezes paralisou seus sonhos porque ouviu que era impossível? E se eu te dissesse que, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, sua essência jamais foi comprometida? A verdade é que você não precisa se reinventar, você precisa se reencontrar. Porque o que você busca fora já existe dentro. Sua identidade não foi perdida no caos, ela apenas está esperando o momento em que você terá coragem de acreditar. Quando você se posiciona como semente, até o chão mais duro se torna fértil. Até a estação mais fria se torna passagem. Até o tempo de espera se torna preparação. E, nesse reencontro com quem você realmente é, a vida deixa de ser um fardo para ser missão. Porque quem sabe quem é, não vive mais por obrigação, vive por convicção. Você é mais do que um corpo tentando sobreviver. Você é uma essência em expansão. Você é mais do que um nome num documento. Você é uma semente em pleno despertar. E, nesse despertar, há poder. Há verdade. Há propósito. A identidade que o mundo tentou apagar será a mesma que o mundo inteiro verá florescer. Existe uma inquietação que nem sempre conseguimos nomear. Um incômodo suave, porém persistente, que sussurra nos intervalos do dia, nas pausas do cotidiano, nos silêncios da alma. É como se algo dentro de nós chamasse por um caminho que ainda não conhecemos, por uma direção que não vemos claramente, mas sentimos com força. Esse é o propósito. E ele não é apenas uma ideia, uma missão ou um objetivo, é um chamado. Um sussurro divino plantado dentro de você, esperando o momento em que será, finalmente, escutado. No livro Você é a Semente, Pablo Marçal nos lembra que ninguém nasce sem um porquê. O universo não comete erros. A vida não desperdiça existências. Cada um de nós carrega, desde o início, um propósito tão único quanto a impressão digital,
tão poderoso quanto a força de um furacão e, ainda assim, tão delicado quanto a pétala de uma flor. E é esse propósito que dá sentido ao caos, forma a dor, direção à jornada. Mas, se é assim, por que tantas pessoas vivem perdidas? Por que tantos caminham com pressa, mas sem rumo? Porque o propósito, embora esteja dentro de nós, precisa ser ativado. E essa ativação não acontece na zona de conforto. Não se dá quando tudo vai bem. Ela acontece quando somos confrontados com perguntas profundas, quando a vida nos sacode, quando algo dentro de nós grita: você não nasceu só para pagar contas e morrer. O propósito não é algo que se encontra no mapa. Ele não está do lado de fora. Ele é revelado quando nos colocamos em movimento, quando decidimos parar de viver em função das expectativas dos outros e começamos a ouvir, com honestidade, o que a nossa alma anseia dizer. Porque o propósito sempre esteve ali, quieto, discreto, mas vivo. Como a semente que aguarda o momento exato para romper a terra e tocar a luz. É comum pensarmos que o propósito está ligado a grandes realizações, a aplausos, a visibilidade. Mas, muitas vezes, o verdadeiro propósito se manifesta no invisível. Está no cuidado com os filhos, na fidelidade em pequenos gestos, na constância silenciosa de quem ama sem ser notado. Está na decisão de não desistir, de continuar mesmo sem aplausos, de obedecer ao chamado mesmo quando ninguém entende. Porque o propósito não exige plateia, ele exige verdade. Você foi desenhado com um objetivo. E tudo o que viveu até agora, inclusive suas dores, perdas, frustrações e fracassos, faz parte do alinhamento com esse propósito. Nada foi em vão. Cada lágrima, cada não recebido, cada espera silenciosa contribuiu para moldar o solo onde o seu chamado está prestes a florescer. E, mesmo que hoje você ainda se sinta distante do que gostaria de ser, mesmo que olhe para sua vida e não veja grandes frutos, saiba que o propósito nunca esteve fora de alcance. Ele está mais próximo do que você imagina. Está pulsando no seu peito. O mundo precisa do que você carrega. E não há ninguém que possa ocupar o seu lugar. Quando você decide se alinhar com o seu propósito, uma nova energia começa a conduzir seus passos. Você não vive mais por impulso, vive por intenção. Você não reage à vida, você a constrói. E, nesse processo, até os dias difíceis se tornam parte da engrenagem do destino. Porque quando a semente sabe quem é e para que nasceu, nem as tempestades são capazes de pará-la. Acredite, você não está aqui por acaso. O seu nascimento já foi um anúncio do céu. E sua existência, quando vivida em propósito, torna-se farol para os que andam em escuridão. Propósito é fogo que não se apaga. É bússola que não erra. É trilha que mesmo encoberta, permanece. E, ainda que você tenha se desviado em algum momento, ainda que tenha tomado caminhos que não levaram a lugar algum, não pense que o plano foi perdido. Deus não cancela chamados. Ele redireciona rotas. Assumir o seu propósito é sair da condição de vítima para a de protagonista. É deixar de esperar que o mundo mude e começar a ser a mudança. É decidir que a sua vida vai valer a pena não apenas para você, mas para todos que forem tocados por ela. Porque um propósito ativado se torna ponte para o destino de muitos. E você não tem ideia de quantas pessoas esperam, hoje, que você floresça. Sim, você é uma semente. Mas agora, começa a perceber que não foi plantado ao acaso. Foi colocado exatamente onde está, com tudo o que viveu, para cumprir um propósito que só você pode realizar. E esse chamado, que até aqui parecia sussurro, está prestes a se tornar um clamor. Nem toda dor vem para destruir. Algumas vêm para cavar mais fundo a terra da alma e prepará-la para algo que ainda não conseguimos imaginar. Por mais paradoxal que pareça, a dor pode ser uma das mais potentes ferramentas de revelação. Ela expõe o que está oculto, evidencia o que estava escondido e arranca máscaras que o conforto jamais tocaria. E, em meio a esse processo árduo, Pablo Marçal nos lembra: o que hoje dói, amanhã pode ser exatamente o que vai impulsionar você rumo ao seu destino. A superação não é uma linha reta. É um caminho sinuoso, feito de idas e vindas, de lágrimas que escorrem sem que ninguém veja, de noites em claro onde só Deus sabe o que se passa dentro de você. E, mesmo assim, é exatamente nesses momentos que o crescimento silencioso acontece. Porque a dor, quando acolhida com sabedoria, se torna semente de poder. Cada choro que ninguém aplaudiu, cada decisão tomada na solidão, cada passo dado mesmo com medo, tudo isso compõe a trilha da superação. Você pode olhar para sua vida agora e se perguntar como vai conseguir. Pode até pensar que já tentou de tudo e não aguenta mais. Pode se sentir cansado, frustrado, esgotado.
Mas o que talvez você ainda não tenha percebido é que, justamente nessa condição, você está mais perto do renascimento do que imagina. É quando tudo parece estar desmoronando que as raízes mais profundas se formam. É no escuro que a semente rompe a casca. E é no invisível que o milagre começa. Superar não significa esquecer o que passou. Também não significa apagar o sofrimento ou fingir que ele não existiu. Significa, sim, ressignificar. É olhar para trás e entender que, embora tenha sido doloroso, aquilo também foi parte do preparo. A superação acontece quando você para de perguntar por que eu, e começa a perguntar para que isso me foi permitido. E essa pergunta muda tudo, porque ela tira o foco da dor e direciona a atenção para o propósito. Não é sobre negar a realidade. É sobre transformar a realidade com o poder da decisão. Você pode decidir que a dor será solo fértil. Pode decidir que não será refém do passado, mas autor do próximo capítulo. E, a partir dessa decisão, nasce uma força que até então estava escondida. Uma força que talvez nem você sabia que tinha. Uma força que vem do céu, mas que brota da sua decisão de continuar mesmo sangrando. A superação também é reconhecer que você não precisa ser perfeito para prosseguir. Que você pode recomeçar quantas vezes for necessário. Que não é fracasso tropeçar, fracasso é desistir de levantar. Você foi moldado para resistir, para florescer mesmo em meio aos escombros. E por mais que tentem convencer você do contrário, por mais que as circunstâncias digam que não há saída, a verdade é que você carrega uma luz que nenhum vendaval pode apagar. Existem marcas em você que não são sinais de destruição. São cicatrizes de vitórias silenciosas. E cada uma delas conta uma história que o mundo precisa ouvir. A superação começa quando você decide honrar essas cicatrizes. Quando você decide que não vai mais esconder sua dor como vergonha, mas usá-la como ponte para curar outros. Porque aquilo que um dia quase matou você pode, hoje, salvar alguém. Você é a semente. E sementes não crescem em vitrines. Elas precisam ser enterradas. Precisam passar por pressão. Precisam enfrentar a escuridão antes de tocar a luz. E isso não é punição, é processo. É design divino. É preparo para algo tão maior que, se você visse agora, talvez duvidasse de que seria possível. Mas é possível. Porque dentro de você existe tudo o que é necessário para florescer. Até mesmo a dor, hoje, faz parte do plano. A verdadeira superação não é conquistar algo externo. É se tornar alguém novo por dentro. É olhar para o espelho e reconhecer, com humildade e coragem, eu sou mais forte do que pensei. Eu não desisti. Eu continuei. Eu sobrevivi. E nesse momento, algo muda. Algo se realinha. Algo dentro de você se reconecta com o céu. Sim, você é uma semente. Mas agora você entende que a dor não veio para soterrar você. Veio para enterrar. E quem é enterrado com propósito não morre, floresce. Depois de entender que a dor pode ser solo fértil, chega o momento sagrado do plantio. Plantar é um ato de fé, é a manifestação concreta da esperança que se recusa a morrer mesmo diante das tempestades. É, ao mesmo tempo, gesto de coragem e de entrega, pois exige que você acredite no invisível, que trabalhe com o que ainda não nasceu, que invista sua energia em algo que, no presente, pode parecer pequeno demais para fazer diferença. Pense em uma semente. Ela é pequena, quase invisível, cheia de potencial, mas sozinha não é nada. Precisa de terra, precisa de cuidado, precisa de tempo. E é exatamente assim com a sua vida, com sonhos que começam a surgir depois que a superação abriu o caminho. O plantio é a etapa em que você começa a semear as ações, as atitudes e as escolhas que vão nutrir o seu futuro. É importante lembrar que plantar não significa garantir uma colheita imediata. Na verdade, a maior parte do que você planta fica oculta, trabalhando silenciosamente nas raízes. Muitas vezes, o esforço parece invisível, e o desânimo pode tentar fazer você duvidar se todo o sacrifício vale a pena. Mas o segredo está justamente aí. A força que você constrói em silêncio é o que vai sustentar as flores mais lindas. Ao plantar, você se torna um guardião da sua própria esperança. Você decide o que quer cultivar: medo ou coragem, desistência ou persistência, dúvidas ou confiança. Cada escolha é uma semente que será regada todos os dias pelas suas atitudes e pensamentos. Por isso, é essencial que o plantio seja consciente, que cada ação seja um investimento no que realmente importa, no que faz seu coração vibrar. Pablo Marçal nos lembra que não adianta tentar plantar em terreno infértil. Se você quer colher frutos diferentes, precisa preparar o terreno, limpar as ervas daninhas da autossabotagem
remover as pedras do desânimo, adubar com fé e disciplina. Esse preparo é um ato de amor consigo mesmo, pois é ele que cria as condições para o milagre do crescimento acontecer. E assim, o plantio vai criando uma nova realidade, tijolo por tijolo, dia após dia. Pode parecer lento, mas o que cresce sob a superfície tem uma força extraordinária. É nesse processo que você vai percebendo pequenas vitórias, a consistência nos hábitos, a clareza nos objetivos, a paz que vem ao confiar mais no processo do que nos resultados imediatos. Não subestime o poder do plantio. Cada pequeno gesto conta. Cada pensamento positivo, cada palavra de encorajamento, cada passo mesmo quando o corpo quer parar, tudo isso constrói a base para um futuro que, até então, parecia distante. Plantar é escolher o caminho da construção, é acreditar que o amanhã pode ser melhor porque você está disposto a trabalhar por ele hoje. E, ao mesmo tempo que você planta, você também aprende a esperar. A paciência se torna sua aliada mais fiel. Porque tudo que cresce com pressa, geralmente não floresce direito. O tempo é o parceiro silencioso da transformação, e respeitá-lo é parte fundamental do plantio consciente. Essa é uma jornada de equilíbrio. Plantar com intensidade, regar com disciplina, esperar com fé e, sobretudo, acreditar no poder que reside em cada semente dentro de você. Porque a grande verdade é que o futuro que você deseja já está sendo cultivado agora, mesmo que você ainda não consiga ver com clareza. Então, continue plantando. Mesmo quando parecer que nada mudou. Mesmo quando o cansaço pesar no corpo. Porque o plantio é o gesto mais poderoso de quem sabe que a vida é feita para florescer, para multiplicar, para deixar um legado que ultrapassa o tempo. Você é a semente. Agora, é hora de plantar o jardim que vai transformar sua história. A colheita é o momento pelo qual toda semente, e toda jornada, anseia, ainda que essa fase seja, em muitos aspectos, o resultado silencioso de processos que ninguém viu. É o instante em que as flores que antes estavam apenas na sua imaginação, no seu sonho, finalmente se tornam realidade visível, tocável, que pode ser compartilhada e celebrada. Mas colheita não é só receber frutos, é também reconhecer tudo que foi investido, tudo que foi superado, para que esse momento pudesse existir. A vida tem um ritmo próprio, e a colheita nunca acontece antes do tempo certo. Por isso, é fundamental que você tenha paciência e perseverança, pois a verdadeira colheita só acontece quando a semente já deu suas raízes profundas e a planta cresceu forte o suficiente para florescer. É preciso confiar no processo, mesmo quando a dúvida tenta roubar sua esperança. Cada fruto que você colhe carrega dentro de si uma história. Uma história de luta, de quedas e levantadas, de noites difíceis e manhãs de fé renovada. Por trás de cada conquista, há uma jornada silenciosa e muitas vezes solitária, onde você teve que acreditar em si mesmo quando ninguém mais acreditava, teve que resistir quando tudo dizia para desistir, teve que continuar mesmo quando o medo gritava mais alto. E o mais belo da colheita não é apenas o fruto material, mas a transformação interna que acontece em você durante esse processo. Porque, ao colher, você entende que o que importa não é apenas o que você recebe do mundo, mas o que você se tornou para merecer aquilo. Você se torna mais forte, mais sábio, mais consciente do seu valor e do seu propósito. Pablo Marçal nos ensina que a colheita é o resultado da semente que foi plantada com fé, que foi cuidada com dedicação e que foi regada com paciência. É a prova viva de que, mesmo nos momentos mais difíceis, valeu a pena continuar. A colheita é o reconhecimento do seu esforço, do seu crescimento, da sua capacidade de transformar dor em força e sonhos em realidade. E ao colher, você percebe que essa não é uma chegada, mas um novo começo. Porque cada fruto que você alcança é também uma nova semente, pronta para ser plantada, para que o ciclo da vida continue. A colheita inspira a plantar mais, a sonhar mais alto, a acreditar mais profundamente no seu potencial. Você, que já passou por tantos desafios, que já enfrentou a dor e a superação, que já plantou com coragem, agora está colhendo o que muitos não tiveram paciência de esperar. E isso é uma vitória imensa. Uma vitória que merece ser celebrada, que merece ser reconhecida, que merece ser compartilhada para inspirar outros que ainda estão no caminho. Nunca esqueça que você é a semente. E as sementes que florescem trazem frutos que alimentam não só a si mesmas, mas todo um jardim. Que sua colheita seja farta, abundante e cheia de significado. Quando falamos de legado, falamos da marca que deixamos para além da nossa existência, do impacto que nossas escolhas e ações provocam no mundo e nas vidas que tocam. O legado não é apenas o que acumulamos, mas o que semeamos para que outros possam colher. É o testemunho vivo do que representamos, a herança que ultrapassa o tempo e que perpetua a nossa essência. Você,
que enfrentou a dor, que semeou a esperança, que colheu frutos apesar das tempestades, tem em suas mãos o poder de construir um legado que inspire, que transforme e que eleve. Porque o verdadeiro legado não está em grandes monumentos ou títulos, mas nas pequenas ações cheias de significado, nos gestos que movem corações, nas palavras que despertam sonhos e nas vidas que se transformam ao seu redor. Pablo Marçal nos lembra que o legado começa a ser construído desde o momento em que decidimos plantar a semente da mudança em nós mesmos. Cada escolha consciente, cada atitude de amor, cada passo firme na direção dos nossos valores cria raízes profundas que permanecem muito depois de nós. É nesse sentido que o legado é também um chamado para a responsabilidade. O que você faz hoje, o que você transmite, a forma como você vive e inspira, tudo isso será o alicerce sobre o qual futuras gerações poderão se apoiar. O legado é, portanto, um compromisso com a continuidade do bem, da sabedoria, da coragem e da esperança. E mais do que isso, o legado é um convite para que você veja sua história como parte de um ciclo maior, onde cada semente plantada pode florescer em múltiplas vidas, criando jardins de possibilidades infinitas. Você não está sozinho nessa jornada. Seu legado pode ser a luz que guia outros, o exemplo que desperta forças adormecidas, o amor que atravessa o tempo. Quando olhar para trás, que você possa sentir orgulho de tudo que construiu, não apenas pelos frutos colhidos, mas pela inspiração que deixou, pelo caminho que abriu, pelo bem que espalhou. Que seu legado seja prova viva de que a dor não foi em vão, que o plantio foi certeiro, que a colheita foi merecida. Você é a semente, e o legado que você deixa é o jardim que nunca deixará de florescer.